Gênesis 46, a partir do versículo 8. São estes os nomes dos filhos de Israel: Jacó e seus filhos que vieram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. Os filhos de Isacar: Tolá, Puva, Jó e Sinron. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jalel. São esses os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Gad: Zifion, Ragi, Suni, Esmon, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer: Imná, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias: Eber e Malquiel. São esses os filhos de Zilpa, a qual Labão deu à sua filha Lia. E estes deu ela à luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim: Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Umpim e Arde. São esses os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan: Hunsim. Os filhos de Naphtali: Jazel, Guni, Jezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu à sua filha Raquel. E estes deu ela à luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estava na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, e o seu gado, e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por podermos ler mais esta parte desta rica história que o Senhor nos deixou através do registro feito por Moisés desses dias, ó Deus, da antiguidade. Obrigado, Deus, pelo teor desta história
e por aquilo que ela nos ensina. Nos ajude, ó Deus, nesta noite, a aprender com o texto que acabamos de ler. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A proposta é a seguinte: por pior que seja uma família, por mais bagunçada que ela seja, não tem gente melhor para conviver do que com a nossa família. Vou repetir. Por pior que seja a sua família, ou por mais bagunçada que ela seja, não há gente melhor para conviver no mundo do que com a sua família. Alguns vão dizer o contrário por aí. Eu falo, que isso, pastor? De jeito nenhum. É mais fácil conviver com os amigos que não têm ligação de sangue do que com os familiares. Fazendo um transporte disso para a nossa vida cristã, eu vou repetir a mesma frase: é melhor viver com os irmãos da fé, por pior e por mais difícil que seja a vida comunitária da igreja, do que viver com os de fora. A aplicação é a mesma, tá? E José vai nos mostrar isso. José estava já há quase 20 anos vivendo longe da sua família entre os egípcios. E especialmente os últimos anos da vida dele estavam sendo anos maravilhosos, porque no Egito ele era a segunda pessoa mais poderosa do Egito, acima dele só Faraó. E então ele vivia com todas as regalias da nobreza. Mas quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos, depois que eles se acertaram, a primeira providência que José tomou foi mandar trazer a sua família para perto dele. É interessante isso, porque nós vivemos num contexto diferente, né? Nós vivemos num contexto em que poucas famílias gostam de se reunir. Poucas famílias, né? Dá para contar numa mão quantas famílias aqui juntam todo mundo no final do ano para passar o Natal e o Ano Novo juntos. São pouquíssimas. Muita gente vivendo sozinho, muita gente vivendo longe da família, muita gente não querendo contato, propositalmente não querendo contato com os familiares. Por quê? Por causa de alguns problemas que aconteceram. Esse texto fala da reunião de uma família. E não é uma reunião fácil, venhamos e convenhamos. Vocês observaram na leitura dos nomes, o mais difícil não é ler os nomes. O mais difícil é a gente engolir essa história desse tanto de filho, de mãe e das escravas das mães. Todo mundo na mesma casa. A família de Jacó era uma família difícil. A gente falou bastante sobre José. A gente não falou muito sobre essa configuração dessa família. Mas pensa numa família difícil. Aquela casa estava cheia de meio-irmãos. Meio-irmãos. Cada um puxando a sardinha com uma mãe diferente. Imagine a cabeça de Jacó para administrar essa tensão na qual ele vivia. O mundo, obviamente, é um mundo ocidental, é uma cultura muito diferente da nossa, mas é um grande desafio. E eu gosto de olhar para esse texto e pensar da seguinte maneira: se essa família aí deu certo, gente, a nossa está facinho demais de dar certo. A sua família está fácil demais de dar certo. Se essa família aqui deu certo, e não só deu certo, mas deu origem a uma nação poderosíssima, grandiosa, uma nação que foi o berço do cristianismo, foi onde nasceu a nossa fé, que recebeu as leis de Deus, recebeu a palavra de Deus, a nação que foi alvo da ação e da ministração do Senhor por meio de anjos, de visões, de sacerdotes, de profetas, a nação que recebeu inúmeras promessas, a nação que nós emprestamos o nome quando nós mesmos evocamos que nós somos o Israel de Deus. Nós estamos falando dessa família aqui. Se através de uma família assim nós todos somos abençoados, não pense que a sua família seja uma família difícil demais e impossível de dar certo. Não é difícil, não. Não é. Porque o mesmo Deus que trabalhou intensamente na vida dessa família, Ele também está aqui e continua a trabalhar na vida das nossas também. O que a gente não pode é abrir mão deste privilégio e desta beleza que é a gente conviver em família, que é estar juntos. Então a gente tem que aproximar. Vai ter um preço a ser pago?
com certeza tem preço a ser pago. Mas ainda assim é melhor pagar esse preço para viver junto com gente que é do mesmo sangue da gente, ou que foi agregado à família, do que conviver com os estranhos. Este ano, a proposta aqui nossa na igreja, o nosso tema é edificando famílias saudáveis. E aí um ponto de partida que a gente toma nesse texto aqui sobre esse tema, é que toda família precisa de um tratamento para ela ser uma família saudável. Toda família precisa. Porque quando a gente começa a se preocupar com a família da gente, o primeiro passo que você tem que dar é fazer um check-up na sua família. E ao fazer um check-up você vai descobrir que a sua família tem problema. Mas a sua não é a única que tem problema. Todas as famílias têm problemas. Algumas têm mais, algumas têm menos. Mas todos têm, porque todos nós temos problemas. Vejam só, essa história aqui está muito próxima, especialmente aqui no livro de Gênesis, daquele desfecho maravilhoso, igual final de filme, final de novela, onde a gente diz assim, e todos viveram felizes para sempre. Está pertinho. Por quê? Numa época de muita fome, Deus tinha usado José, previamente levado para o Egito, numa circunstância muito ruim, sofreu, peregrinou, passou por muitos desafios, mas agora a história era outra. Agora ele é o governante do Egito, existe muita comida reservada lá, sua família que estava passando necessidade na Palestina, agora está sendo trazida por José para o Egito. E esse é o nosso ponto de partida. Mas espera aí, eles estão sendo levados para onde? Para o Egito. E aí vem a primeira proposta. O pior lugar do mundo, junto com a nossa família, ainda é o melhor lugar para você estar. O pior lugar do mundo, mas junto com a sua família, ainda é o melhor lugar para estar. E o contrário também é verdadeiro. No melhor lugar do mundo, sem a sua família, esse se torna o pior lugar para se estar. Você pode estar no melhor lugar do mundo, mas se você estiver sozinho, esse lugar não presta. Mas você pode estar no pior lugar do mundo, mas se a sua família estiver junto de você, esse lugar vai ser um lugar bom e vai ser um lugar de bênção para a sua vida. Vamos pensar por que esse lugar chamado Egito é um lugar tão terrível assim. Se nós voltarmos nas histórias aqui do livro de Gênesis, nós vamos ver que todas as vezes, até esse texto aqui do capítulo 46, todas as vezes que alguém desceu ao Egito ou teve que descer para o Egito, teve problema. Lembra lá no início, quando nós começamos a falar da história de Abraão? Houve fome na Palestina e Abraão fez o quê? Desceu para o Egito. Só que chegou lá no Egito, ele mentiu sobre a natureza do relacionamento dele com Sara, disse que era irmã dele, ela era mesmo meia irmã dele, mas eles eram marido e mulher, e isso trouxe problema, trouxe dificuldade. Por fim ele foi expulso, tomou um sermão e foi mandado embora de lá. E todas as vezes que alguém pensou em descer para o Egito, problemas graves aconteciam. Então, chegar para Jacó, que é descendente dessa turma toda, chegar para Jacó e falar assim, seu filho José está no Egito, está chamando você para ir para lá. Imagine o que passou na cabeça de José. Ele lembrou da história do seu avô, falou, não, Egito não. Lembrou da história do seu pai? Não, Egito não. Todas as vezes que a gente pensou em ir para o Egito, Deus nos repreendeu. Então eles tinham medo dessa palavra Egito. Por mais que era a casa onde o seu filho estava, por mais que o filho do seu coração, porque lembra que Jacó tinha um amor muito grande por José e por Benjamim, porque eram filhos de Raquel, e especialmente nesse momento da história aqui, Raquel já morreu há muitos anos. E então, ele que tinha pensado que esse filho estava morto, agora sabe que o filho está vivo, mas o filho está vivo no pior lugar do mundo. E agora? Vamos fazer o quê? A história conta que José mandou chamar Israel, lá no final do capítulo 45, e aqui no capítulo 46 já inicia dizendo que Israel, que é Jacó, estava indo para lá. Se você lembrar, e eu gostaria que vocês abrissem lá, havia uma profecia já que Deus já tinha dado, Deus já tinha avisado que isso ia acontecer. Está lá em Gênesis capítulo 15, volta lá um pouquinho, Gênesis 15, versículos 13 e 14. O problema é que Jacó não lembrava disso, ou não pensava nisso, mas Deus já tinha dito isso. Se você voltar lá, Gênesis 15, versículos 13 e 14. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos.
mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza. Jacó não tinha ainda feito essa ligação, mas Deus já tinha avisado para Abraão: Abraão, um dia os seus descendentes vão voltar para o Egito. Eles vão vir para essa terra que não é sua. Vão vir, e não só virão para cá, mas eles se tornarão um grande povo aqui, mas serão escravizados. Mas um dia eu vou libertá-los, e vocês sairão daqui com grandes riquezas. Nós vamos entrar nesse assunto quando a gente estudar Êxodo, mas só para vocês terem uma ideia, na leitura do texto, vocês lembram quantos desceram junto com Jacó para o Egito? 70. Sabe quantos que saíram de lá? A contagem é 600 mil homens. 600 mil homens. Mas para cada homem desse daí, adulto, você pode colocar uma esposa, no mínimo, tá? Mas vamos contar uma só, porque naquela época o povo era poligâmico, né? Mas vamos colocar uma. Cada um deveria ter pelo menos uma esposa. Já vai para 1.200.000. Como não tinha controle de natalidade lá, então para cada um desses aí você pode colocar uma porção de filhos. Mas vamos imaginar aqui que fosse só 2 filhos para cada um. Se fosse só 2 filhos para cada um, você já tem 3.600.000 pessoas voltando do Egito. Eu acredito que era um número maior. A maioria dos comentaristas, eles dão um número em torno de 5 a 6 milhões de pessoas caminhando com Moisés do Egito para a Palestina, para a terra de Canaã. De 5 a 6 milhões de pessoas, entre crianças e adultos e idosos, tá? Então vejam só, eles desceram lá com 70 pessoas. Vejam como eles cresceram, tá? Então a promessa do Senhor, ela vai se cumprir. Mas antes que essa promessa se cumpra, essa família tem que se reunir no pior lugar do mundo, mas no melhor lugar do mundo. Pior lugar do mundo porque é o Egito. Melhor lugar do mundo porque é onde a família ia ficar junta, e é onde a promessa de Deus ia se cumprir na vida deles, porque Deus já tinha dito o que era este futuro do povo de Israel. Antes da gente observar cada um dos versículos que vem na sequência, é interessante a gente ver por quê, quais as razões, por que Deus leva o povo dele, ao invés de deixar esse povo crescer e se tornar uma grande nação lá na Palestina, por que Deus vai levá-los para o Egito para que eles cresçam e se tornem uma grande nação lá? Existem algumas sugestões que eu quero dar para vocês. Primeiro, por conta da segregação racial que existia no Egito, ir para o Egito não era risco de mistura de raça. O povo hebreu não ia se misturar com o povo egípcio, não porque o povo hebreu era um povo fiel e os homens hebreus não se apaixonassem pelas mulheres egípcias. Não é por esse motivo. É porque os egípcios, eles tinham preconceito contra qualquer outra raça. Eles eram como os alemães na época da Segunda Guerra Mundial, aquela turma lá de Hitler que achava que eles eram uma raça superior. Os egípcios eram assim. Então eles consideravam todos os outros povos como povos inferiores, e por isso eles praticavam essa segregação racial, eles não se misturavam, tá? Então um dos motivos do porquê ir para o Egito é porque lá na Palestina eles estavam se misturando com os amonitas, estavam se misturando com os heveus, com os ferezeus, eles estavam se misturando. Lembra as histórias que nós já estudamos anteriormente? Os filhos de Jacó mesmo, indo se envolver com mulheres de outras nações. As filhas indo procurar homens de outros povos, como a história de Siquém, por exemplo. Então, lá na Palestina, esse povo estava em perigo. Porque esse povo ia se misturar tanto com aqueles outros povos, porque eles eram um povo nômade, eles iam se misturar tanto que eles iam se descaracterizar. Então por que Deus os leva para o Egito? Porque lá no Egito eles não vão se misturar com ninguém. Eles vão manter a gema do povo, daquele povo, e vão automaticamente cumprir algo que Deus já tinha determinado, que não era para que eles se casassem com pessoas de outras nações, de outra raça, de outra família. Um outro motivo do porquê: no Egito o povo de Israel teria oportunidade de crescimento populacional. Por que na Palestina não? Por uma questão muito simples: não existe crescimento populacional de povo nômade.
povo nômade não consegue aumentar. Um exemplo que a gente tem aqui no Brasil são os ciganos. Você tem uma população de ciganos, mas os pequenos grupos, eles não aumentam muito, eles ficam lá em torno de 20, 30, 40 pessoas, mas não passa disso. Por quê? Porque é uma vida extremamente insalubre, não vai para frente, não tem como, né? E outra, para você ter filho, criar filho e crescer, você tem que se estabelecer num lugar. Quem vive daqui para lá, passa para lá, não consegue criar família, não consegue crescer, não consegue se manter como uma nação, não vai ter força nunca. Por isso que, por que nenhum país do mundo se incomoda com esses nômades? Por exemplo, o Brasil politicamente se incomoda com a figura dos ciganos que existem? Não. Por quê? Porque não oferece risco à nação. Porque não tem como ter crescimento ao ponto de querer, de repente, brigar por uma porção de terra e dizer, ó, esse daqui é nosso. Ou estabelecer um tipo de governo e falar assim. Então, o povo de Israel precisava ir para um lugar onde eles tivessem um ninho para crescer. E especialmente debaixo da guarda de José, nas primeiras décadas, eles cresceram e cresceram muito. Eles se tornaram um povo grande durante a vida de José. Terceiro motivo do porquê o Egito. O êxodo de Israel para o Egito foi uma grande oportunidade para Deus mostrar também o seu poder. Porque é nessa saída do Egito que Deus vai fazer os milagres mais extraordinários que nós temos contados aqui no Antigo Testamento. Então é a oportunidade para Deus mostrar o seu poder. Isso acontece muito na nossa vida. Às vezes você não sabe, nossa, por que tem momentos na vida da gente que parece um verdadeiro êxodo mesmo. A gente parece que vai para o Egito, vai para um lugar ruim, e a gente fica se perguntando, mas por que Deus permite a gente passar por esses desertos da vida? Um dos motivos é esse, é para que Deus mostre o seu poder. A gente fica iludido com a glória desse mundo, mas somente quando Deus põe a gente num deserto que não tem glória, não tem brilho, não tem nada, e aí você olha só para Deus, porque não tem mais para onde olhar, aí você vai ver o poder de Deus. Aí Deus vai mostrar o poder dele nas pequenas e nas grandes coisas para nós. Por que eles foram para o Egito? Israel não saiu do Egito sem nada. Muito pelo contrário, o povo saiu de lá levando muita riqueza. Ah, mas eles eram escravos. Eles eram escravos, mas mesmo sendo escravos, o Egito era uma região muito rica, tinha muito ouro lá. E eles vieram entupidos de ouro. Tanto que eles vieram entupidos de ouro que vamos lembrar o que eles vão fazer lá no Êxodo com ouro. Enquanto Moisés está lá no monte lá, eles vão fazer o quê? Vão fazer bezerro de ouro, com o ouro que eles trouxeram. Quando Moisés desce com as especificações de como construir o templo, eles tinham tudo que eles precisavam para construir o templo. Eles tinham couro, porque eles sempre foram um povo que cuidou de rebanho, um povo pastoril, mas eles também tinham ouro para construir. Depois nós vamos ler lá se nós tivermos a oportunidade, lermos lá em Levítico, as especificações de cada um daqueles utensílios do tabernáculo. Tem muito ouro lá, muita coisa revestida e feita de ouro. De onde veio esse ouro todo? Esse ouro todo veio junto com esse povo do Egito. Esse povo não voltou pobre de lá. Embora eles eram escravos, eles vieram com muita riqueza, com muita coisa eles trouxeram de lá. Fora o aprendizado deles para poder remanufaturar coisas que tinham matéria-prima, mas eles como pastores não sabiam fazer. Lembra, eles chegam lá como gente que só sabia fazer uma coisa, cuidar de gado. Mas eles saem de lá, gente que sabe remanufaturar, gente que faz tecido, gente que faz, nós vamos ver na tenda lá, que vai fazer trabalho em madeira, que vai entalhar madeira, que vai esculpir coisas. Então eles trazem não só a riqueza física, mas eles trazem riqueza em termos de conhecimento. Nesses 400 anos em que boa parte eles foram escravos, eles aprenderam com os egípcios. E o Egito naquela época era a nação mais avançada do mundo. Aliás, durante muito tempo, durante um período muito grande da Idade Antiga, o Egito era o lugar mais avançado na construção civil, avançado em N coisas. O Egito era esse lugar. Então esse povo foi para lá para ser enriquecido. Por que Deus os levou para lá? Deus os levou para lá para produzir fartura. E eles trouxeram consigo muito material, inclusive esse material que eu citei para vocês, para construir o próprio tabernáculo
que Deus ordenou que o povo fizesse. Por último, um outro motivo do porquê Deus levar esse povo para lá, para mostrar a longanimidade de Deus